Nós já estamos no campo mais uma vez para fazer o ID de Jesus Cristo. Queremos pedir a oração de todos vocês a cada dia por nós nessa missão, irmão. É muita necessidade das almas precisando ouvir a palavra de Deus. Hoje é sábado, é o dia de festa. O povo estão tudo bebendo nas mesas, na prostituição, e nós vamos em busca deles. Vamos em busca dessas almas. E nós queremos convencer a cada alma que estão enfiadas nesses lugares. Ore para que Deus mande ceifeiro. Os ceifeiros são poucos, mas a seara é grande. Está faltando muito missionário, muito crente para ir em busca das almas que estão aí na favela, estão jogadas no submundo do crime. Está faltando muito obreiro. Nós temos que orar para Deus mudar, né? Assim, porque tirar da cabeça do povo um pouco esse negócio de abrir igreja. Só abrir igreja, nós precisamos de evangelizar. Então só a oração para mudar, porque a frieza que está no nosso país é grande a respeito de evangelismo. Eu conto com todos vocês que orem por este povo. Ó, irmão, a cada obreiro eu tenho uma palavra. Jesus vai cobrar de todos nós essas almas que desceram à sepultura sem Jesus. Na coronavírus, os pastores se trancaram tudo dentro de casa, com medo da doença e das autoridades. Quero dizer para vocês que eu passei a coronavírus todinha evangelizando, irmão. Toda. Eu não estava com medo da doença, não. E eu ainda peguei a doença, não estava com medo, não. Eu queria era que aquelas almas que estavam morrendo conhecessem Jesus. E os irmãos, a lei mandou fechar a igreja, né? Mas a lei não mandou fechar a boca, não. Poderia alguém ir para o meio da rua, a justiça falou para mim, vão por meio da rua e fique separado um do outro. Quer dizer que os irmãos não evangelizou por causa de frieza. E muitas almas desceram ao inferno, porque os crentes temeram a coronavírus. É muita gente precisando de Jesus aqui fora. É muita dor das pessoas no meio da rua. Agora você vê o coração do povo, os olhos dos pregadores não enxergam isso. Eu tenho uma mensagem para cada irmão que estiver passando no meu vídeo. Um dia alguém pregou para nós. E por que nós não vamos pregar para os outros? Ah, porque se a pessoa quiser ser crente, a igreja está aí. Procure Jesus. Não. Nós também nunca fomos numa igreja. O povo teve que ir até a nós. Nós foi para a igreja depois de crente. A coisa está séria. Nós precisamos de se despertar, irmão. Porque vai ter um dia que Jesus vai cobrar de cada um de nós as almas. E assim vai. Uns faz muitos e outros não faz nada, né? Fica difícil. Toda igreja é fruto de evangelismo. Olha, eu realizo 4 missões por dia. Essa é a minha norma, ainda que eu não faça, mas a minha norma é realizar 4 missões por dia nessa cidade. E eu nunca filmo tudo, porque o povo não assiste. Eu só filmo um pedacinho quando está terminando a tarde, assim. Aí eu filmo e mando para o povo. E essa é a maneira mais fácil do povo ver a gente fazendo e ajudar. Aqueles que quiserem ajudar esta obra, o Pix está escrito em vermelho aí na tela. E aí nós paremos aqui e vamos realizar o evangelismo aqui, jogando para cima, que tem muita gente aqui em cima. E é assim, estamos cansados já. É sempre enfadado. É muita obra que nós faz por dia. E aqui será realizado
mais um evangelismo para todas as almas aqui deste bairro. Senhor Jesus, querido e amado, Santo Salvador, Deus de vitória, Deus poderoso, Deus eterno, abençoa este culto, este evangelismo neste momento, em nome do Senhor Jesus. E agora, a Marinês Souza, ela vai louvar ao Senhor. Vamos subir para o Nordeste agora. Quem vai adorar comigo? Glória a Deus! Aleluia! A nossa igreja está sendo demolida com a perca de muitas vidas que aqui Deus colocou. Estou com chamas ardentes no coração, pela fé dos meus irmãos e também do meu pastor. Lá em Mateus está narrado isso, estamos correndo risco de perder a salvação. E o motivo é que estamos embriagados, cada um para o seu lado e ninguém divide o pão. Existe homem com discursos e pelejas, até dentro da igreja, implantando seu prazer. E esqueceu que Jesus está te olhando e já está se preparando para excluir você. Existe irmão com tanto tempo de oração, perdendo consagração, porque vai se madurar. Prezada irmã, eu te falo com franqueza, deixa o seu ar de beleza e venha comigo orar. E a missionária Ângela, agora, ela vai trazer a mensagem. Glória a Deus, e toda a glória seja dada ao nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra dele descansará. Aquela pessoa que confia em Deus, que coloca a sua vida nas mãos de Deus, que obedece a Deus, que vive uma vida conforme Deus quer, é uma pessoa que está segura à sombra de Deus. É uma pessoa que está segura ao lado de Deus. Porque acreditar em Deus é uma coisa, mas você seguir o que Deus quer para a sua vida é você estar seguro. É a mesma coisa, uma pessoa viver acreditando em Deus e uma pessoa viver seguindo a Deus, é a mesma coisa de eu te dizer, não vá por esse caminho. Então você acredita em mim, mas você vai pelo caminho. Mas uma pessoa que confia em Deus, é a mesma coisa de eu te dizer, não vá por esse caminho. Você acredita em mim e você me obedece. Essa é uma pessoa que vive escondida à sombra de Deus. É uma pessoa que não somente acredita, mas uma pessoa que vive conforme Deus quer. Porque para você estar seguro à sombra de Deus, não é somente você acreditar em Deus. Não é somente você abrir esse capítulo da Bíblia e deixar ele aberto em cima da sua estante. Não basta somente acreditar em Deus. Mas quando você acredita em Deus e faz e obedece a palavra dele, você está seguro. Porque a Bíblia, ela é um livro que te mostra como você deve viver a vida da maneira certa, da maneira correta. E quando você só deixa esse livro aberto na sua estante e não faz nada, não lê ele, não entende o que está escrito ali, não tem como você estar protegido das coisas que vierem sobre a sua vida. Porque acreditar em Deus é algo simples, realmente é algo muito simples. Mas agora, você viver uma vida conforme Deus quer, para muitas pessoas é algo difícil. Porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus. Quantos ladrões acreditam em Deus? Eles acreditam. Quantos assassinos acreditam em Deus? Dizem, eu acredito em Deus. E nem por isso eles estão deixando de roubar, de assassinar, de fazer seus crimes. Porque se você acredita em Deus, é a mesma coisa de você acreditar quando uma pessoa te diz, não vá por um caminho. Mas mesmo assim você vai. Porque acreditar em Deus, sem deixar com que isso transforme a sua vida, não adianta de nada. Só é uma pessoa protegida por Deus aquela pessoa que obedece o que Ele diz. É uma pessoa que obedece. Porque a Bíblia te diz, não vá para tal caminho, não faça tal coisa. E você faz, você não está escondido à sombra de Deus. Porque a Bíblia, ela te diz o que você deve e o que você não deve fazer para evitar o mal. Evitar o mal para a sua vida.
Mas quando você não obedece o que está ali, você não vive protegido à sombra de Deus. Porque viver protegido à sombra de Deus é ouvir o que Ele diz. Não vá, não faça. Porque Deus, Ele quer o melhor para todas as pessoas. Deus, Ele quer o melhor para todos os seres humanos. Então, quando você ouve o que Deus tem para você, quando você ouve o conselho, o mandamento de Deus, você vive protegido do mal. Você vive protegido das coisas ruins, porque você ouve o conselho de Deus. E quando você ouve o conselho de Deus, você se desvia. Tem muitas pessoas que acham que, não, eu acredito em Deus, então Deus, Ele vai me proteger de todas as coisas ruins. Não, você precisa sim ter o discernimento, você precisa obedecer o que está na Bíblia, porque a Bíblia diz: não faça. Deus, Ele aconselha, você ouve se você quiser. Deus, Ele protege sim, mas não as pessoas que somente acreditam nele e não obedecem a sua palavra. Não, você precisa acreditar em Deus e obedecer a palavra dele, viver conforme Deus quer. E assim você se desvia das coisas ruins que vêm sobre a sua vida. Assim você se desvia do mal que está sobre a sua família, sobre a sua casa. Quando você obedece a palavra de Deus, quando você obedece a palavra de Deus, as coisas melhoram na sua vida. Podem 1000 cair do seu lado e outros 10.000 à sua direita, mas você estará protegido porque você obedece a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que a Bíblia fala em conhecer a verdade? Por que a Bíblia fala do conhecimento da verdade? Porque muitas pessoas fazem o erro porque não conhecem a verdade. Porque toda pessoa que conhece a verdade, ele não vem para o erro, ele não comete o erro, porque ele conhece a verdade. A verdade, ela é a porta para impedir das pessoas andarem pelo erro. Quantas pessoas se encontram sofrendo nesta noite, buscando solução em vários lugares, mas só uma porta leva a Deus e dá sossego ao homem, que é praticar a Bíblia, os mandamentos da Bíblia. Pois Jesus disse: venha a mim, todos que estão cansados, e eu vos aliviarei. Está a porta aberta, convidando as pessoas para conhecer a verdade. E o direito do pregador é pregar para todo mundo, em qualquer lugar. E todas as pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus. Jesus, Ele veio aqui, Ele morreu e subiu, sentou à direita de Deus. E enviou nós para ir por todo o mundo. Muitos pregadores deixaram de pregar. Por quê? Porque prega, e é difícil uma alma se converter agora no final dos tempos. Porque Jesus disse que os dias eram maus, no final dos tempos, e havia um tempo trabalhoso. É esse tempo que a gente prega, e o povo todo sorrindo, ninguém quer se converter. Antigamente a pregação do Evangelho era uma afronta, agora não, agora é uma coisa fácil. É um meio agora, social, ser evangélico, viver do Evangelho. Mas antigamente era diferente. Então os pregadores fugiram, porque eles estão vendo que prega e o povo não se converte. Mas olha, há muitos anos atrás um pastor me disse: o seu direito é pregar, não é salvar. Jesus mandou você ir pregar, pode não se salvar ninguém. Mas aí os homens fogem, porque eles querem mutuar tumultos de gente, porque as pessoas acham que a salvação de alguém se consente em estar dentro de um templo. Mas eu estou pregando aqui, aonde a palavra de Deus alcançar alguém, ele está evangelizado, ele pode se converter se o evangelho. Conversão é uma coisa difícil, simples, mas é uma coisa muito misteriosa. Muitas pessoas dizem:
eu ganhei 10 almas, mas na verdade ninguém sabe quantas almas ganhou, só vai saber no céu, porque muitas pessoas se convertem, a gente não sabe com a nossa pregação, e muitas pessoas já estão evangelizadas por outro. Eu estou pregando aqui, alguém ouve a palavra, se quebranta, aí vai numa igreja, aí lá ele levanta a mão, ele já saiu convertido daqui. Aquela pessoa, aquele pregador pensa que aquela alma ele ganhou. Então ganhar alma é um mistério, e por isso que nós temos que instalar sons, microfone em todos os lugares e anunciar a palavra de Deus, porque Deus não chamou nós para salvar, Ele chamou nós para pregar. A salvação é com Ele. Glória a Deus. Todos vocês que me ouvem nesta noite, eu quero dizer para vocês que existe um dia que esta vida vai terminar, você já sabe. Mas o mais importante é você passar nesta noite a saber aonde você vai morar após você deixar este corpo. Porque vai vir um dia em que vai terminar a sua vida, e o que tu trabalhou, para quem será? A palavra de Deus, ela está sendo semeada. O Espírito de Deus está tentando conquistar alguém, e alguém vai ouvir a palavra nesta noite, vai sentir a palavra. Porque a vida de um homem é curta e mais simples do que uma luz de um poste desse. Está acesa agora, daqui a pouco queimou. Você está vivo agora, daí a pouco morreu. Mas a minha pregação é para alertar você, para você fazer o outro caminho, porque esse aqui já está feito. Muitos já estão idosos, já estão no fim da linha, já buscaram o que tinha de buscar, não tem mais plano de nada, o caminho você já fez, já terminou. Você sabe que o caminho aqui é nada, termina no nada, debaixo da terra e no nada. Então eu estou te ensinando nesta noite, você fazer o seu caminho após você descer a sepultura. Porque esta vida, ela é passageira, mas a outra vida é eterna, não tem fim. Então, você não queira passar a eternidade, viver a eternidade sem Deus. Porque, amigo, existem dois caminhos. Um caminho leva o homem para o lugar de sofrimento após a morte, e outro caminho leva o homem a um lugar de paz e de gozo, que é o céu após a morte. Cada homem tem que preparar-se para se encontrar com Deus, porque não é se encontrar com Deus de qualquer maneira. Às vezes as pessoas dizem assim, ó, morreu fulano, vamos celebrar uma prece pela alma dele. Os pregadores que fazem isso aí, ó, não conhecem Bíblia. Os pregadores que celebram a prece pelos mortos não conhecem Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que a salvação é em vida. Se existe salvação para os mortos, então Jesus morreu em vão. Porque o povo anuncia que quando o homem morre, ele vai para o purgatório. Ele pode ser fiel ou infiel, ou um aborto, ou um adolescente morre, vai para o purgatório. Depois do purgatório, seus pecados serão purgados, aí ele entra no céu. O pregador que ensina isso aqui, que eu estou falando, que existe salvação depois da morte, que existe purgatório, o pregador não conhece a Bíblia em nada. Pode ler, pode estudar teologia, filosofia, tudo, não conhece nada. Porque ele está dizendo com as suas pregações que Jesus morreu em vão. Ora, meu amigo, se você pode matar, roubar, e depois da morte você vai passar no purgatório, purgar os seus pecados e vai entrar no céu, então para que Jesus morreu? Não é louco esse pregador? Jesus morreu para quê? Se não precisa sacrifício, se depois da morte existe uma saída de salvação, Jesus morreu em vão.
Então, uma vez que Jesus não morreu em vão, esse pregador está areado. O homem mata, o homem rouba, o homem estrupa. Depois da morte, vamos celebrar uma prece para a alma dele escapar do fogo do purgatório. Na verdade, irmão, só existe fogo para quem morre sem Deus. E do fogo não sai mais nunca. E não é purgatório não, não purga nada. É fogo eterno. A alma vai se queimar para sempre naquele lugar de tormento. Não existe purgatório. Depois que o homem morre, ele segue ao juízo de Deus. O que significa juízo de Deus? Significa o julgamento de Deus. Após o homem morrer, ninguém adianta rezar nem orar por ele, porque se ele tiver de chegar no céu, ele já chegou, e se ele tiver de chegar no inferno, também já chegou. Não existe oração por quem morreu, porque quem morreu em pecado já seguiu o lugar de tormento, e no dia do julgamento ele vai para outro tormento pior ainda. E essas doutrinas são tão erradas que cada prece celebrada para o morto tem um preço, e um preço determinado. Essa é a prova que realmente não existe. Quando o homem morre, se ele morreu em pecado, ele já está no lugar de tormento. Qualquer uma pessoa que morreu aqui em pecado, qualquer uma pessoa que morreu praticando o erro, ele já cai o corpo aqui e o espírito se levanta no lugar de tormento. E de lá ele não sai mais nunca. Nem adianta pedir a Deus para ele sair de lá, pagar para celebrar a prece, que de lá ele não sai mais nunca. A Bíblia diz isso, está condenado. E toda pessoa que morrer obedecendo a Deus, o corpo cai aqui, ele já se levanta no céu. Não existe purgação de pecado. Se existir purgação de pecado, Jesus morreu em vão. A Bíblia também é em vão na terra. Ora, meu amigo, se o homem pode fazer tudo o que ele quiser de errado, e depois que ele morre, os seus pecados é purgado e ele entra no céu, então a Bíblia não precisava e nem Jesus morrer por ninguém, porque não existe sacrifício para a salvação de alguém em vida. Mas existem essas doutrinas por aí, e os pregadores têm medo de pregar, porque diz que essa mensagem espanta os pecadores. A doutrina de Deus nunca espantou ninguém, ela reconcilia o homem. Se você não mostrar o caminho errado que a pessoa está seguindo, se não alerta ele, nada feito. Se alguém vier num carro e na frente tem um buraco, ele vai cair no buraco e vai encapotar o carro. Mas se alguém colocou um gai de mato verde, está dizendo, sinal de alerta, tem um buraco, o motorista já vai procurar se defender. Se tem mato verde no caminho, sinal de alerta, tem um acidente. Se tem a sirene de uma polícia ligada, sinal de alerta, tem perigo no caminho. É isso aí, meu irmão. Se existe um pregador pregando no meio da rua, é um sinal de alerta que existe um perigo aí na frente para todas as pessoas enfrentar. Portanto, meu amigo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eu queria que pudesse, as pessoas conseguissem assistir um vídeo com 3, 4 horas para a gente gravar tudo o que nós faz. Mas simplesmente tem que ser pequeno. Que Deus abençoe vocês que ouviram esta palavra. Nós vamos ficando por aqui, terminando este culto. E aqueles que vão ouvir os nossos vídeos, que estão assistindo nossos vídeos no YouTube, que desejam ajudar esta obra, o nosso Pix está escrito em vermelho na tela. Você pode fazer a sua doação de qualquer canto do país ou fora dele. Deus abençoe e até o próximo.
Senhor Jesus, querido e amado, Deus poderoso, Deus eterno, Santo Salvador e Deus de vitória, eu te agradeço por tudo.